Chego aqui na sua casa na hora do almoço e não vou com enrolação, não. Vamos direto ao ponto, vamos direto de matérias, que a gente tem muita matéria nesse editorial. Então não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Muito obrigado por estar aqui conosco. E vamos lá de comentário, né? Pessoal, o YouTube não está me deixando dar o like. Pessoal, é muita gente que está reclamando que às vezes vai dar o like e o YouTube não compartilha ali o like. Não está sendo notificado, mesmo sendo inscrito, mesmo tendo o sininho, não consegue compartilhar, tá? Não consegue acessar os meus vídeos, tem que ir lá e pesquisar, mesmo sendo inscrito. E isso realmente está acontecendo. O nosso canal aqui, sabe, ele tenta trabalhar sempre com a verdade. As opiniões constantes do nosso canal aqui são ímpar, né? Então, assim, a gente tem coragem de chegar e expor os nossos pontos de vista, ou seja, cada canal ali tem sua simetria, sua similaridade moral com quem está expondo ali e com seu público. Por isso que eu falo. E quando eu exponho o meu ponto de vista, não é para te mudar, é que você pensa como eu, você vai estar acompanhando e sabendo que você não está sozinho. Agora, se você discorda de mim, você vai me abrir os olhos aqui e eu aprendo muito com vocês. Ontem mesmo eu fiz um vídeo, anteontem, onde eu falei sobre o Pinheira, né? E eu falei que ele era à direita do Chile. Alguém que está morando lá no Chile, que me segue, me corrigiu, falou, não, você está enganado. O Pinheiro aqui é um verdadeiro teatro das tesouras. E eu fui pesquisar. E era verdade, né? Era um verdadeiro teatro das tesouras, igual acontecia aqui no Brasil. Então, assim, eu não sou dono da verdade, tá? Mas a gente está aqui para expor e aprender juntos. Esse é o papel do nosso canal. Então, por isso que quando você está aqui, faz parte da família, né, Dr. Sandro Gonçalves aqui, é porque você tem a mesma sintonia, a mesma vibe. Uma que está aqui há muito tempo, eu tenho um carinho especial por ela, é a Verusa. Sempre coloquei os comentários, né, do canal VF News, ela tem um canal grande aqui também, mas me segue há muito tempo. Ela falou, sigo o Dr. Sandro desde 2018. Como sempre, estou aqui para aprender mais sobre conteúdos políticos. E aprender é necessário. Super recomendo os conteúdos aqui. Sucesso sempre, meu amigo. Obrigado, minha querida amiga. E é isso. Infelizmente, às vezes você tem que entrar, ir lá e consultar o meu nome, porque não, mesmo que você é assíduo assistindo os nossos vídeos, o YouTube não está entregando para você, né? Faz parte do jogo. Eu até falei, eu expus um fato, né? Que você clicava em cima do Glauber Braga e ele mandava... Glauber Braga, fala Glauber, né? E ele mandava para o My News um perfil de esquerda. Então, assim, insano, né? Quando esse tipo de coisa acontece. Às vezes é o sistema trabalhando contra a gente que quer realmente falar pontos importantes aqui. Bom, e por fim, mas não menos importante, se você ainda não baixou o livro Revolução contra o Sistema, que é uma leitura boa, né? De como o Nayib Bukele, ele mudou o sistema em El Salvador e aqui no Brasil dá para fazer também. Está disponível para download, você vai fazer o download. O pagamento é o valor que você achar justo, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, senador Cleitinho pede obstrução total no Senado para destituir Alexandre de Moraes. O senador Cleitinho não se intimidou e está sendo um dos nomes fortes aqui, né, nesse discurso acerca de Alexandre de Moraes. Interessante, tá? Após a adesão de 36 senadores ao requerimento do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o senador Cleitinho, do Republicanos, subiu o tom em seu pronunciamento no plenário do Senado Federal. O parlamentar destacou que, com mais 5 assinaturas, a Casa passará a ter maioria necessária para protocolar o pedido. Na ocasião, ele dirigiu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e apelou para que seja dado prosseguimento ao processo, embora seja clara a desaprovação de Pacheco quanto às pautas que possam soar ofensivas aos magistrados da Suprema Corte. A grande realidade que nós temos hoje é que há uma pressão muito grande da população acerca do impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, principalmente depois dos avanços do 8 de janeiro. O discurso de que era um golpe não convenceu. E nem todo cidadão brasileiro é mau, nem todo cidadão brasileiro é autoritário em querer que aquelas pessoas que cometeram crime sim, tá? Ninguém está aqui passando pano. Crime de depredação, dentre outros. Aquelas pessoas que fizeram nada mais, nada menos que a esquerda sempre fez, peguem 17 anos de cadeia. Isso aí é insano.
Então, o sentimento de desaprovação às medidas que foram tomadas pelo Supremo é cada vez maior, pelo menos pelo cidadão de bem, né, que observa que o devido processo legal é uma cláusula pétrea do ordenamento jurídico brasileiro. Qualquer um que entende que o devido processo legal é uma norma intangível, que nada pode mudar e nem a cabeça de um magistrado não pode mudar isso, fica assustado. Tá? Então, assim, o Cleitinho se tornou um guerreiro, um cara que cada vez mais merece o respeito, provavelmente o próximo governador de Minas Gerais, né? Porque merece, o cara é bom, né? Acredito que não, acredito que ele vai ficar mais 4 anos no Senado, não sei, né? Vamos estar analisando. Agora, um ponto interessante. No último editorial eu falei sobre o Teatro das Tesouras. E tá, um dos pontos de maiores críticas aqui está sendo a questão do Tarcísio de Freitas. O Kassab, hoje, é um dos grandes aliados do Tarcísio de Freitas. O Kassab deu uma entrevista ao Antagonista, e essa entrevista no Antagonista rendeu um corte. E nesse corte o Kassab explica, né, qual é a direita no Brasil na visão dele. Existem 3 direitas. A direita do Bolsonaro, que é aquela direita radical, aquela direita do discurso de, nós não gostamos do ministro Alexandre de Moraes, nós queremos impeachment. Esse é o discurso do Bolsonaro, radical, segundo ele. Depois, tem um discurso do Ciro Nogueira, que é um tom moderado, nem é tão radical quanto o Bolsonaro, segundo o Kassab, mas também não é tão ao centro quanto o Tarcísio. E a terceira direita é o Tarcísio de Freitas com republicanos, que é uma direita quase ao centro, quase centrão, mas que é a direita permitida no Brasil. Dá uma olhada o que o Kassab fala aqui. Você vê isso facilmente somando os votos da direita. O que é a direita? É o PL, do presidente Bolsonaro, o republicano, do governador Tarcísio, e o PP, do senador Ciro Nogueira. Essa é a direita brasileira. Cada uma com um perfil, lógico. O Bolsonaro, o Tarcísio tem um perfil muito moderado, não é? Quase que voltado ao centro. O presidente Bolsonaro mais radical, o Ciro Nogueira aí no meio entre os dois. Mas essa é a direita no Brasil. O centro, portanto, é o PSD, o MDB e o União Brasil. Você vê isso fácil. Viu? Então, segundo ele, o centro é o PSDB, o União Brasil. Olha, o que eu acho absurdo? Falar que Bolsonaro é radical, vendo o Lula, defensor de Irã, grupos lá do Líbano, grupos autoritários, né? Grupos. Tá do lado dos países mais autoritários e dizem que ainda é um defensor da democracia, ainda tem a cara de pau e a pachorra de dizer que essas pessoas são os defensores da democracia. Mas o Bolsonaro, que não mandava prender jornalista, o Bolsonaro, que não prendeu manifestantes contra o Bolsonaro, a esquerda sempre teve que fazer manifestação, gente que jogava bola com a cabeça do Bolsonaro, né, e falava que isso era arte, tudo isso aconteceu. E nada saiu da normalidade. Mas o Bolsonaro é que é o radical. Já o Lula, que faz as piores atrocidades que você possa imaginar, não, tudo bem, tá tudo normal, né? Assim, é muito insano, né? Eu não vejo o Bolsonaro como radical, de forma alguma. Tenho críticas ao Bolsonaro, até pelo contrário, né? Eu acho que, então, se o Bolsonaro é radical, eu tô lascado. Porque, na minha visão, algumas posturas do Bolsonaro foram ser brando demais, jogar demais dentro das 4 linhas da Constituição. Por exemplo, eu achei um absurdo ele nomear o Augusto Aras, um cara que já vinha do histórico de esquerda. Eu achei um absurdo o Bolsonaro não ter convocado manifestação enquanto ele tinha força popular muito grande, convocar uma manifestação o dia que o STF falou o Lula tá livre para concorrer. Era o dia do Brasil parar e falar, não, chega de abuso. Não. O filho do Bolsonaro veio comemorar, nossa, agora é mais fácil vencer o Lula. E aí, quem tomou foi o brasileiro com essa visão deturpada de vocês. E a gente tá vendo que essa visão política de vocês não anda acertada. Disseram que a direita não tinha chance de ganhar em São Paulo, tira o Ricardo Salles, vamos deixar o Nunes. Olha o que o Marçal fez. Não ganhou porque não quis, vamos ser sinceros. Porque aquela do laudo lá, pra mim, o cara não quis. Ele recuou. Então, assim, essas análises, né, desses partidos não estão me convencendo, não. Então, assim, eu tenho críticas, não nego,
Mas falar que o cara é radical é brincadeira. Quando o Ramagem foi nomeado ali chefe da PF, deveria ter batido o pé. Então, assim, pelo contrário, eu acho que não. Tá? Eu sou sincero com vocês no meu posicionamento, eu já acho que não. Tá? Não adianta falar que o Bolsonaro é direita radical, porque isso aí não me convence, não. Tá? Ó, vamos falar, já que nós estamos falando do Lula, ó os dólares aí, olha os dólares, ó o Didinho, ó o money, tá? É o seguinte, funcionários do Banco Central estão comprando dólares. E mais, a desconfiança dos gringos, o pessimismo em relação a B3 e o sucesso dos criptoativos no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? O povo está com medo, está fugindo, está pulando fora do barco. Os funcionários do Banco Central estão preocupados com a situação fiscal do Brasil e com a consequente desvalorização do real e estão comprando dólares para proteger o patrimônio pessoal. Se os caras que estão dentro do Banco Central, que têm informações privilegiadas sobre, né, o futuro, né, da moeda brasileira, estão pulando fora do real e estão comprando dólares, o que sobra pra gente, mero mortal, que não tem informação privilegiada? Eu tenho uma informação privilegiada e vou compartilhar com vocês agora. O Lula é presidente. Essa informação já é o suficiente para você morrer de medo do Brasil. Já é o suficiente. Então presta atenção. Olha, eu, por exemplo, eu invisto no Uruguai. Eu pulo para o Uruguai. Lá no Uruguai você pode ter uma conta bancária totalmente em dólar. Aqui no Brasil você não pode nem ter uma conta em dólar no Brasil. Olha que insano. Né? Aqui no Brasil você não pode movimentar em dólar. Lá no Uruguai você pode negociar. Sabe, é um país livre. Você pode negociar na moeda que você bem entender. Então, me preocupa muito. E se os funcionários do Banco Central estão investindo no dólar, meu irmão, é porque tem coisa errada aí. Ah, não tenho dúvida sobre isso. Quer outra prova que tem coisa errada? Aqui para você. Os saques da poupança forçam a Caixa a reduzir financiamento imobiliário. Entenda a crise. Com a demanda crescendo, Caixa só vai financiar 70% do valor do imóvel pelo saque e 50% pela price, tá? Então são dois modelos de cálculos. Isso aqui eu entendo demais. O método saque é o método progressivo, né? Ou seja, você começa com as parcelas maiores e as parcelas vão reduzindo. A price são parcelas fixas para o resto da vida, né? É um modelo francês de aplicação, tá? E aí, quando eu atuava com contratos bancários, eu atuei muito tempo só contra bancos, só atuava contra bancos. Você entrava na justiça para retirar saque e a price, né? E pedia para aplicar a tabela Gauss. E aí, no final, firmaram um entendimento que a tabela Gauss era benéfica para o consumidor, então podia ser aplicado, ou seja, contrário ao Código de Defesa do Consumidor. Ah, sacanagem, o Brasil é o país da piada, vamos falar a verdade. Mas em maio deste ano, durante a divulgação dos resultados, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, diz claramente que o banco estava trabalhando no limite da capacidade de financiamento para habitação. Responsável por quase 70% dos financiamentos de imóveis no país, a instituição chegou ao limite e decidiu mudar as regras do financiamento a partir de 21 de outubro, reduzindo o valor para o financiamento da casa própria. Mas a medida não surpreendeu o mercado, que já esperava por isso. Por quê? Porque está todo mundo arrancando o dinheiro da poupança e pulando fora do Brasil, da Brazuela. Ninguém está querendo arriscar a sua grana aqui. Meu irmão, se você tem um certo patrimônio, usa a cabeça. Põe a moringa para funcionar, meu irmão. Entenda o seguinte, imagina todos os seus recursos aqui no Brasil. Seu dinheiro está em contas bancárias, em caminhões, como o último vídeo que eu postei, no caso daquela senhora que o marido teve que fugir por causa do 8 de janeiro. Imagina, você vai lá e faz uma postagem, né? Você faz uma postagem. Você resolve postar uma receita. E aí lá na receita você leva ovos. E aí você posta ovos. Você posta um ovo, né? Em cima de um pano preto. E aí alguém vai falar, você está fazendo referência a alguém, um certo ministro, chamando de ovo. Beleza. Multa ele. 17 anos de prisão. Isso é uma ofensa, um atentado, é uma ameaça. Ele quebrou o ovo, então ele estava ameaçando um certo sujeito.
ok? Toma o dinheiro dele. Minha interpretação como procurador-geral da Brazuela é essa. Vamos lá, prende o cara. Você fica, meu irmão. Porque eles vão, é no patrimônio. Marcos Duval, hoje, deve 50 milhões de reais. Não é piada, é 50 milhões de reais. É uma multa. Então, assim, deixar o dinheiro todo no Brasil é loucura. Não investir em dólar é loucura. Se você tem um certo patrimônio, abre os olhos, meu irmão. Brasil é Brasil, né? E aí nós temos um símbolo muito forte. Não estou falando da Santa de Nazaré, não, né? Do Círio de Nazaré, não. Estou falando do Lula. O símbolo do que não se deve fazer. Ontem eu coloquei o vídeo, hoje eu quero colocar a matéria, tá? A matéria da Revista Oeste. Lula visita o Círio de Nazaré e fiéis gritam, vai roubar a Santa. Olha a imagem que o Brasil passa, né? A deputada federal Bia Kicis publicou um vídeo no qual o público grita, vai roubar a Santa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As imagens foram captadas durante a romaria fluvial do Círio de Nazaré, pela Baía do Guarujá, em Belém. Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva participaram das festividades em honra a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, no último sábado, dia 12. Lula colocou a imagem da padroeira em uma caixa de vidro do barco principal da romaria, que pertence à Marinha do Brasil, quando é possível ouvir que um fiel grita. Na verdade, foi um monte de fiel que gritou, vai roubar a Santa aí, ó, vai levar a Santa. Pois é, mas qual a imagem que passa para o Brasil, do Brasil, né? É isso, cara. Ninguém tem a confiabilidade, né, no governo que nós temos. Você tá esquecendo do Collor, que há pouco tempo estava ali também? Então, assim, cara, é insano. Tem um plano B, se você tem condições. Tenha uma segunda opção, se você tem condições. Isso é importante demais. Mas mesmo, tá? É tenso. E eu não aconselho de forma alguma você ficar à mercê só de um governo, né? Você fica refém. Vamos lá. É o seguinte. Piada pronta isso aqui. O André Fernandes, não é que ele vai ganhar, ele vai detonar em Fortaleza, no Ceará, e, sabe, e veio para ficar. Porque ele vai ganhar, vai fazer uma boa gestão, e o povo de Fortaleza, no Ceará, vai entender o que é se livrar da esquerda. Pois é. A ida de João Campos a Fortaleza vira chacota nas redes. Se for assim, o JHC também tem que ir. O que acontece? O João Campos, ele é o namorado da Tabata Amaral. Ele é o prefeito lá de Recife. Você sabe como que o cara conseguiu conquistar a população do Recife? Mandando milhares de reais nos seus perfis de redes sociais durante o carnaval. O homem pintou o cabelo, fez dancinha, e o brasileiro, olha, ele é do povo. E aí o cara teve uma aprovação grande. Ok. Já Alagoas, o JHC, ou o contrário, mostrou serviço, prestou serviço, fez uma atividade boa e é um candidato de direita no Nordeste. Prefeito de direita no Nordeste. E na reeleição, recebeu 80% dos votos também. Detonou, já ganhou no primeiro turno. Então, o que acontece? A turma do PT, vendo que a galera do PT só vai ruim, né, só vai mal, ninguém quer saber do PT, queria mandar o João Campos, prefeito de Fortaleza, né, de Recife, perdão, para Fortaleza, para ir contra o André Fernandes. Lá, nem a esquerda, nem o PDT do Ciro Gomes quer apoiar o PT. Ninguém quer chegar perto do PT, né? Ninguém. E aí o que aconteceu? Olha o seguinte, ó, o negócio é o seguinte. O cara não tem força, vocês tinham que fazer piadas, se for assim, nós vamos trazer o prefeito de Alagoas aqui também para ajudar o André Fernandes. O fato é que essa aí, só se tiver coisa errada, porque para mim já tá no papo. Parabéns ao povo de Fortaleza que vai se livrar, né, de um mal extremo chamado esquerda. Vamos lá, pessoal. Hoje o Carmelo participou, ontem na verdade, o Carmelo participou de uma entrevista lá no Pânico, com Emílio Zurita. E sabe, a direita cresceu, a esquerda caiu em número de prefeituras do Brasil. Isso tem um significado muito forte. Olha só o que o Carmelo falou aqui durante o programa Pânico.
O movimento político lá no Nordeste. Tô vendo no Nordeste é que o PT tá caindo muito. Você vê Maceió. Maceió é um prefeito do PL que foi candidato à reeleição, foi eleito com 83% dos votos, meu amigo JHC, do PL, partido de Jair Bolsonaro. Você tem outras cidades também, Teresina, o PT perdeu. Né? Nós temos outras cidades que o PT tá se enfraquecendo muito, inclusive no Ceará. Né? O concunhado do ministro da Educação, Camilo Santana, perdeu a eleição em Juazeiro do Norte para um prefeito que foi o primeiro prefeito da história reeleito, que apoiou na última eleição o presidente Bolsonaro. E isso tem enfraquecido muito o PT, porque quando a gente compara resultado, o Ceará é governado há 10 anos pelo PT e é um dos estados mais inseguros, é um dos estados mais endividados do país. Há 10 anos governado pelo PT, nós temos quase 1 milhão de cearenses vivendo na extrema pobreza, sobrevivendo com pouco mais de R$200. Então a população está enxergando isso, né? E está tendo uma guinada gigantesca no Nordeste. O movimento político. Então, o Nordeste, sabe, o reduto petista está perdendo força. E aí é insano ver jornais, ver pesquisas aí dizendo que, olha, e o Lula vai ganhar com 32%, o dobro dos votos do Tarcísio. Tá de sacanagem. O brasileiro não é tão burro assim, não é possível. Né? Onde que essa pesquisa foi feita? Na porta da cadeia? Dentro da USP? Que lugar que isso foi feito? Porque não tem lógica, não tem razão de ser. Não é possível que o brasileiro ainda vai insistir num erro tão grande. Será que ele não está vendo as notícias que a gente vem trazendo? 60% dos municípios, segundo a Confederação Nacional de Municípios, está sem vacina. Cadê a turma do que ficava, Bolsonaro genocida? Cadê? Cara, é difícil. Mas assim, eu ainda tenho fé que as coisas estão mudando. Eu acredito que o brasileiro está começando a ir para o caminho certo, porque cada vez mais as pessoas estão interessando por política, né? O reflexo do nosso canal, né? É a imagem disso. Então eu acredito que as coisas estão começando a mudar. Bom? E por fim, mas não menos importante, se você ficou até o final, deixa no comentário. Que Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco. Lembrando que o livro Revolução contra o Sistema está disponível para download. Um livro muito bom. Lembrando que se você está com medo do que está acontecendo no Brasil, é só entrar em contato com a gente aqui, né? Pelo telefone aí acima, e você pode fazer a sua residência uruguaia. É o mais barato, tá? É a residência mais barata que tem. Residência uruguaia é a mais fácil de conseguir. Em 3 meses você não tem o risco de negar. A gente está começando também, né? Eu estou terminando algumas tratativas com uma sociedade, com um advogado norte-americano, para fazer o Green Card. O Green Card custa $20 mil. O Green Card, você pode ser negado, você pode investir o dinheiro e perder. E sabe, o visto é B2, né? Você pode conseguir ali, se você tem uma formação. É plausível, você tem que fazer um estudo muito minucioso do caso, que não é para qualquer um. Já no Uruguai, se você é brasileiro, você é bem-vindo no Uruguai. Tem um custo de vida mais alto, mas você tem custo de medicina gratuito. Compensa. Quem quiser tirar a dúvida, pode entrar em contato com a gente aí. Certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. 4 horas da tarde. Tô aqui para te encher o saco de novo. Abraço.